Vamos lá, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma breve apresentação. E antes de nós começarmos, eu gostaria de chamá-los para uma breve oração. Vamos fazer uma oração? Pai querido, Deus amado, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de nos reunir através da tecnologia para aprendermos um pouquinho mais do que a tua palavra tem a nos ensinar sobre finanças. E nós te pedimos neste momento a companhia do teu Santo Espírito a nos guiar. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, pastor Jair me colocou aqui numa saia justa, falou: Camila, eu quero que você faça uma palestra e o título vai ser Invista hoje, colha o triplo amanhã. Será que isso é possível? Vamos nos guiar pela palavra de Deus. E já indo direto para um texto que fala ali em Provérbios 13, verso 11. A riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. Um outro texto, Provérbios 10, verso 4, diz: O preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. Veja, enriquecer dá trabalho. Dá trabalho ganhar dinheiro, dá trabalho economizar dinheiro, dá trabalho multiplicar dinheiro. Isso nós podemos aprender pela Bíblia e também sabemos disso no nosso dia a dia, né? Outro texto de Provérbios, agora capítulo 12, verso 11. Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento, mas quem corre atrás de fantasias não tem juízo. Mais um texto reforçando a importância do trabalho, e eu gostei demais do quadro que teve logo antes, né, desse momento agora, onde foi falado acerca de excelência, né, de fazer o extraordinário. É trabalho com dedicação. E quem faz esse tipo de trabalho, quem empreende, entrega um serviço, um produto de excelência para o seu cliente final, esse vai é, colher, né, fartura. Agora, quem corre atrás de fantasias, ou seja, acha que é possível ganhar, obter riqueza ou prosperar sem trabalhar, esse é uma pessoa que não tem juízo. A gente sabe que hoje em dia tem muita gente correndo atrás de fantasias. Eu estou citando aqui apenas dois exemplos, né? Mas nós poderíamos falar de vários outros. Quantos de nós nos deparamos semanalmente, talvez até diariamente, com fórmulas, com atalhos, com formatos de enriquecimento acelerado, né? Com formatos de ganho fácil. E nós sabemos que isso não tem base bíblica. O que a Bíblia nos ensina acerca de investimentos? Então vamos lá, sobre plantar, né? Eclesiastes 11, verso 1, eu gosto desse texto particularmente na versão Nova Tradução na Linguagem de hoje, que diz assim: empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Quero destacar aqui três elementos desse texto: bons negócios, com o tempo e lucro. Todo bom investimento ele tem esses três elementos fundamentais para ser bem-sucedido: qualidade, bons negócios; tempo de maturação, com o tempo; e lucratividade, rentabilidade. Qualquer investimento bem-sucedido vai ter esses três elementos presentes. É um investimento de boa qualidade, eu dei tempo para que esse investimento amadureça, e esse investimento é um investimento lucrativo que ao longo do tempo vai entregar esse resultado. Nós estamos falando sobre colher, né? E aí o título eu disse, né? Colher o triplo amanhã. A questão aqui é triplo ou mais ou menos, e esse amanhã quando é? Sobre essa colheita tem uma verdade fundamental, independentemente do tempo que essa colheita vai amadurecer. Antes de eu poder colher, eu preciso plantar. E para eu poder plantar, eu tenho que pensar que cada centavo é uma semente. O que eu faço com essa semente? Eu tenho a opção de devorar toda ou plantar, economizar uma parte e plantar.
tem um texto que eu gosto demais, que isso eu sempre falo nas minhas palestras. Se tem um texto que eu acho que todos nós deveríamos ter na ponta da língua, é esse texto de Provérbios 21:20, quando estamos falando sobre finanças bíblicas. E diz assim: na casa do sábio há tesouros valiosos e azeite, mas o tolo devora tudo o que pode. Veja, tem uma verdade importante aqui. Semente que vira farinha não multiplica. O sábio, ele reserva uma parte das suas sementes para plantar. O tolo, ele transforma todas as sementes em farinha e come. Para termos o que investir, primeiro é preciso poupar. Tem um jargão financeiro que diz assim: não poupe, invista. Balela. Para você poder investir, primeiro você precisa aprender a poupar. Quando você consome tudo que você ganha, você não tem recurso para investir. Semente que vira farinha não multiplica. Grava isso. Qual que é o ciclo da insensatez que nós vimos lá em Provérbios 21:20? O ciclo da insensatez é eu trabalhar, eu receber e eu consumir tudo. Não sobrou nada. Então eu tenho que trabalhar de novo, receber, consumir tudo. E esse ciclo, diz lá em Provérbios 21:20, é um ciclo da insensatez, é o ciclo da tolice. Qual que é o ciclo da sensatez, da sabedoria? Na casa do sábio há tesouro armazenado e azeite. Por quê? Porque ele trabalha, ele recebe, ele poupa, ele investe e só então ele consome. Tem uma frase do Warren Buffett que diz assim: não poupe o que sobra depois de gastar, gaste o que sobra depois de poupar. E nós muitas vezes falamos: nossa, Warren Buffett é um camarada muito sábio, muito esperto, muito inteligente. De fato, ele tem muita inteligência, não é à toa que ele é um dos homens mais ricos do mundo na atualidade. Mas se nós nos voltássemos para a sabedoria bíblica, esse texto de Warren Buffett não seria uma novidade para nós. Está lá em Provérbios 21:20, é o princípio que está lá. Trabalhar, receber, poupar, investir e só então consumir. Isso é o ciclo da sensatez. Provérbios 20, verso 4 diz: quem tem preguiça de arar a terra na época certa, não terá comida no tempo da colheita. Então, primeira coisa que nós vimos sobre plantar é que nós precisamos poupar, reservar sementes que serão plantadas. Mas depois que eu reservei essas sementes, depois que eu poupei, não basta simplesmente lançá-las ao léu, né? Eu preciso arar a terra, eu preciso me preparar para fazer esse investimento. Antes de lançar a semente, é preciso arar a terra. Primeiro é preciso haver preparação e sem perder a época certa, porque existe a época certa de plantar. Algumas vezes as pessoas dizem assim: nunca é tarde demais para fazer um investimento. Tudo bem. Tem um provérbio chinês que diz que a melhor época para plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. A segunda melhor época é agora. Ok. Mas em se tratando de algumas questões importantes da nossa vida financeira, como por exemplo a aposentadoria, quanto mais a gente adia se preparar para a aposentadoria, mais pesado vai ficar correr atrás desse prejuízo, né? Desse adiamento, né? Como é que eu vou dizer? Aliviar o tempo perdido. Então, nós temos sim que preparar o solo, né? Nos preparar para investir. Mas nós não podemos fazer desse processo algo que adie demais a decisão de investir, de começar, a ponto de nós perdermos a época de fazer isso. Eu costumo dizer que no âmbito do investimento é como alguém que vai pular numa piscina. Vamos supor que você não saiba nadar. Você não vai pular na parte funda da piscina se você não sabe nadar. Mas isso não te impede de aproveitar a piscina de alguma forma. Você pode começar pelo raso. No mundo dos investimentos é mais ou menos parecido. Talvez você não tenha hoje condições de pensar, bom, eu não sei fazer investimentos muito arrojados, com produtos financeiros complexos, como vamos, por exemplo, citar aqui uma carteira de ações, uma carteira de fundos imobiliários, uma carteira de ETFs e outros ativos um pouco mais complexos, né, que exigem uma análise um pouco mais detalhada, mas eu sei do que se trata um tesouro Selic, uma plataforma do Tesouro Direto, um CDB de um banco de boa qualidade.
Ou, né, vamos supor, não conheço mais nada além da caderneta de poupança. Poxa vida, você poderia facilmente melhorar, e em pouco tempo você poderia melhorar as suas opções de investimento. Mas se tudo que você conhece agora é a caderneta de poupança, comece por ela, é o seu rasinho. E aí você vai se aprofundando em conhecimento e vai melhorando a sua capacidade de fazer investimentos que lhe trarão melhor rentabilidade. A Bíblia diz: todo homem prudente age com base no conhecimento. Está lá em Provérbios capítulo 13, verso 16. Então, para nós podermos arar o terreno, né, preparar o solo, além de não perder o tempo de agir, nós precisamos investir em conhecimento. Eu tenho aqui duas sugestões de excelente qualidade e totalmente gratuitas, duas plataformas que oferecem cursos de excelente qualidade e que são gratuitos. Primeiro, a Ambima, né? Você pode acessar lá por cursos.ambima.com.br. E segundo, a CVM Educacional, conteúdo.cvm.gov.br. Você vai acessar duas plataformas com muito conteúdo de educação financeira sobre investimentos e totalmente gratuitos. Prosseguindo, estamos falando sobre plantar. E o que a Bíblia fala acerca disso? Eclesiastes 11, verso 6. Plante de manhã a sua semente, e à tarde não deixe seus braços cruzados, porque você não sabe qual semente crescerá, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Qual o princípio que está aqui? Há fatores que estão fora do nosso controle. Nós devemos apenas semear com frequência e constância, de manhã e à tarde, não deixar a mão ficar à toa. Tiago 5, verso 7 diz que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Veja, as primeiras chuvas servem para a semente germinar e o lavrador não controla essa etapa do processo. As últimas chuvas servem para a espiga se desenvolver e o lavrador também não controla essa etapa. A terra por si mesma frutifica. Primeiro nasce a planta, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Logo o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice porque chegou a colheita. Lição importante para nós: entre plantar e colher, há muita coisa que nós não controlamos. Mas uma coisa é certa: nós vamos colher nada se houvermos plantado nada. Esse é um ponto importante porque muitas vezes a gente fica muito apavorado, ansioso. É tanta gente falando, não, porque estourou a guerra aqui, porque o preço do petróleo foi para lá, o dólar. E vocês que lidam inclusive com negócios, mais ainda estão antenados às notícias, e isso pode nos trazer muita ansiedade. Mas existem aspectos que estão absolutamente fora do nosso controle. Com quais aspectos nós devemos nos preocupar? Com aqueles que estão dentro da nossa esfera de atuação. E a Bíblia deixa muito claro que é lançar o pão, é lançar a semente. De manhã e à tarde, não deixar as mãos ficarem à toa. Se nós não plantarmos nada, uma coisa é certa, nós vamos colher nada. Se nós plantarmos alguma coisa, pode ser que nós iremos colher alguma coisa. Só que esse pode ser está nas mãos de Deus. Por quê? Veja só, Marcos capítulo 7, verso 8, parábola do semeador. Jesus diz assim: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60, a 100 por um. Veja, o resultado final é fruto da bênção divina. Nosso papel é apenas cooperar com Deus. O resultado final pode ser muito mais do que o triplo. Jesus falou aqui de 30, 60, 100 para cada uma semente plantada. O nosso papel é apenas cooperar com Deus. Na construção da riqueza, não há espaço para gastança. Não há espaço para preguiça. Não há espaço para enrolação. Não há espaço para atalhos. Os textos que nós vimos afirmam isso. Quero reforçar lá o que está em Provérbios 21, verso 20. Na casa do sábio há tesouro armazenado e azeite, mas o insensato gasta tudo o que ganha. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, né? Nós vimos o texto anterior. Nós devemos preparar o solo e plantar na época certa, não tem espaço para enrolação. Ainda que a gente não se sinta talvez tão capaz, é melhor começar com um pouco que a gente conhece
e ir ali com prudência, no rasinho, não vou mergulhar no fundo, né? Ah, eu não sei investir em ações, mas a Camila falou que eu não posso perder o tempo de agir. Vou lá eu comprar a ação da empresa XYZ. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós não devemos perder o tempo de começar a investir. Se o pouco que eu conheço me permite investir em algo que vai me trazer uma rentabilidade menor, mais conservadora, ok, eu vou com prudência investir naquilo que eu tenho condição de resguardar o dinheiro e fazê-lo render um pouco. E depois, com conhecimento, desenvolvimento, eu vou melhorando as minhas capacidades de fazer melhores investimentos. Vamos lembrar aqui da parábola dos talentos? Lembra que os dois primeiros servos, aqueles que receberam, o primeiro que recebeu 5 e o que recebeu 2 talentos, ambos saíram a granjear, né, negociar com esses talentos e ganharam outros 5 e outros 2, respectivamente. Já o servo mau e negligente, a quem o Senhor da parábola chama de preguiçoso, importante reforçar, esse servo ele foi repreendido e o Senhor da parábola disse assim: Você deveria pelo menos então ter aplicado o meu dinheiro no banco e eu receberia o meu de volta com juros. Então veja, a questão da preguiça, a questão da enrolação não combinam com construção de riqueza. Outra coisa que não combina com a construção de riqueza é pegar atalhos. É aquela história do ganho fácil, ganho acelerado, né? A riqueza que se conquista com dificuldade, nós lemos lá no início. Essa é que é uma riqueza duradoura. Por fim, queridos, eu preciso alertá-los para termos cuidado com a presunção. A presunção ela está muito presente hoje no ramo dos negócios, né? A gente abre a internet, quanto mais, é, como vou dizer, autoconfiante, determinista é o discurso de um coach, né? Financeiro, mais ele é admirado. Mas vamos nos voltar para a Bíblia? O que que a Bíblia fala sobre isso? Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Ó, são empreendedores. Vamos ganhar dinheiro, vamos fazer, vamos acontecer. E Tiago diz: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tiago está chamando a atenção nossa aqui. Você não sabe, você não controla o que vai acontecer amanhã. Põe-se no seu lugar. Em vez disso, vocês deveriam dizer, Tiago continua, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pastor Jimmy, um pouco antes aqui, falou sobre humildade. Falou sobre dependência de Deus, esvaziar-se de si mesmo. E esse é o ponto. Na construção de riqueza verdadeira, duradoura, não existe espaço para presunção, para vanglória. Nós precisamos nos manter humildes, conscientes da nossa completa e absoluta dependência de Deus. Jesus falou que é muito difícil um rico passar pelo furo, né, de uma agulha. Mas diz que não é impossível. Agora, se tem uma coisa que é impossível, é o presunçoso. Aquele que se vangloria das suas vãs pretensões. Esse não vai entrar no reino dos céus. Aliás, esse é um ponto que eu gostaria de usar aqui para encerrar. O título dessa palestra é Plante hoje, colhe o triplo amanhã, né? E nós estamos falando aqui sobre questões financeiras, mas Jesus, abordando certa vez Pedro, que disse assim: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Jesus disse assim para ele: Todos os que por minha causa deixaram casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, bens materiais, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Jesus não está falando do triplo, ele não está falando de 30 vezes mais, não está falando de 60 vezes mais, está falando de 100 vezes mais. Eu diria infinitas vezes mais. E a vida eterna. Queridos, nós precisamos ter sempre em mente que nós podemos mirar as riquezas terrenas ou as riquezas celestiais. Eu convido que todos nós miremos os tesouros celestiais, porque lá sim é um plantio seguro. Lá sim, tudo que nós investimos, a traça
não come, a ferrugem não corrói, né? Os ladrões não escavam, não roubam. Lá sim nós temos um retorno seguro. Obviamente nós temos as nossas questões, né? Nós temos as nossas necessidades aqui nessa terra, nós temos as nossas contas a pagar. Falei de aposentadoria, por exemplo, nós precisamos nos planejar para a aposentadoria. Nós temos funcionários, nós temos empreendimentos, nós temos pessoas que dependem de nós, e são coisas assim materiais que precisam ser equacionadas para resolver essas coisas. Mas jamais o nosso coração deve estar firmado e depositado nessas coisas. A nossa visão, nosso foco, o nosso alvo deve estar voltado para as coisas celestiais. E lá sim o nosso resultado, o nosso retorno é infinito. Esse é uma breve reflexão. Caso desejem acompanhar outros conteúdos dentro dessa perspectiva de educação financeira bíblica, convido vocês a seguir nas redes sociais o perfil Tranquilidade Financeira 8. A minha atuação mais presente é no Instagram, mas também tem alguns conteúdos no YouTube, alguns espelhamentos no Facebook e no TikTok. E lá a ênfase maior é essa: nós mirarmos para o reino, né? Vivermos aqui sabendo que a nossa pátria não é aqui. Nós miramos a pátria celestial. Que Deus abençoe cada um de vocês.